a Deus. Desperta, Brasil. Glória a Deus. Brasil, está na hora de orar, que Jesus vai libertar. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, Jesus. Nós tivemos aí um problema com o sinal da internet, mas estamos aí novamente reconectando, voltando a nossa transmissão do nosso culto online da Igreja do Brasil para Cristo em Osasco, sabendo que nesta noite Deus tem uma palavra de bênçãos, uma palavra de vitórias para a nossa vida, pois a palavra de Deus sempre é e sempre será uma bênção para todos nós, irmãos. E aqui ao meu lado, o presbítero Paulino Bordim, que estará cumprimentando todos os irmãos que já estão ali conectados conosco em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. É com satisfação que nós estamos aqui nessa noite. Mais um mês, pastor Rodrigo de Vitória, que Deus nos concede para participarmos da Santa Ceia, né? Relembrarmos, né, o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição. É o que nos garante, né, a comunhão com o nosso Deus. Trazermos, né, em memória aquilo que o Senhor fez, para nós estarmos na presença de Deus, preparados para termos um encontro especial com o Senhor. E tenha certeza que mais um mês se passou, nós na presença do Senhor, e passaremos mais meses, mais anos na presença de Deus, até obtermos a vitória completa no nome do Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus, também nos ajudando aqui no suporte técnico, o nosso irmão Samuel, nos apoiando aqui nessa transmissão. Também está aqui na Igreja do Brasil para Cristo em Osasco, a nossa irmã Gislene, a esposa do nosso irmão presbítero Paulino Bordim, estará tendo a sua importância, a sua participação nesta noite, neste culto em nome de Jesus. Hoje nós teremos aí a nossa Santa Ceia do Senhor, estaremos renovando a nossa aliança com Cristo, também estaremos aí louvando a Deus por todas as mamães e orando por todas elas, em nome de Jesus, fazendo aqui uma pequena homenagem a todas elas, em nome de Jesus, irmãos. Eu quero neste momento já agradecer os nossos irmãos que já estão aí ligados, nos assistindo, cultuando a Deus conosco nesta noite, em nome de Jesus. A nossa irmã Maria, Ana Maria, Deus abençoe, irmã Ana Maria, um forte abraço para a tua vida em nome de Jesus, para toda a tua família, todos os nossos irmãos lá do Baronesa, que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos, Diácono Alexandre, presbítero Nelson, diaconisa Luzia, a Viviane, o Henry, a Ashley, todos os nossos irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus, também o nosso irmão Natan, toda a sua família, um forte abraço para esses amados irmãos também em nome de Jesus, toda a sua família, a nossa irmã Eliana, um abraço irmã Eliana, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, também o nosso irmão Edgar, a nossa irmã Elisa, Deus abençoe em nome de Jesus, também a minha irmã Camila, está lá também, lá na cidade de Tatuí, na minha cidade natal, com os meus pais, ligados nesse momento, assistindo esse culto online, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Também a nossa irmã Lani está lá, ligadinha, assistindo esse culto, que Deus abençoe grandemente também a vida da nossa irmã Lani em nome de Jesus. Também a nossa irmã Carla, um forte abraço, irmã Carla, Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a nossa irmã Evanilda, querida irmã Evanilda, um forte abraço. Pastor Abraão, Deus abençoe pastor Abraão, a sua vida, toda a família Dantas, lá também em nome de Jesus. Nosso irmão Fábio, Deus abençoe irmão Fábio, evangelista Fábio, lá do Morro Doce. Deus abençoe todos os nossos irmãos do Morro Doce, em nome de Jesus. Muitos irmãos estão reconectando, alguns estavam conectados, caiu o sinal, então demora um tempinho aí de reconexão, né, de conectar novamente e acessar e acompanhar esse culto online em nome de Jesus. Nós sempre temos dito, irmãos, que o culto que nós fazemos aqui nessa transmissão deve ser semelhante como nós
fazemos no templo, irmãos. Então, em todos os momentos que nós estamos tendo aqui nessa transmissão de oração, leitura da palavra, adoração, que possamos ter a participação, irmãos, não ficarmos apenas assistindo, mas vamos adorar a Deus, vamos glorificar ao Senhor no momento da oração, vamos buscar a face do Todo-Poderoso nesta noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesta noite em nome de Jesus. Em seguida, o presbítero Paulino vai estar lendo a palavra do Senhor, mas vamos orar, vamos pedir para que o Senhor possa abençoar este culto de uma maneira poderosa, tremenda, em nome de Jesus. Feche teus olhos, você que está na tua casa, na sala, onde quer que você esteja, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, no nome do teu Filho, amado Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te louvar, Senhor, quero te engrandecer, quero te exaltar, meu Deus, por esse tempo, por esse período, Senhor, que o Senhor tem nos preparado, Senhor, tem preparado para nós adorarmos, glorificarmos, exaltarmos o teu santo nome, Senhor. Usa cada um de nós que aqui estamos nesta noite, Senhor, com sabedoria, com graça, para que possamos, Senhor, ser instrumento do Senhor, para comunicar a Tua palavra, Senhor, e que a Tua presença, o Teu amado Espírito, Senhor, possa, meu Deus, penetrar em cada coração, em cada vida, Senhor, operando coisas maravilhosas, coisas tremendas nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O presbítero Paulino estará lendo a palavra do Senhor e fazendo a abertura através da comunicação da palavra do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, né? Das mamães, para aquele que tem a sua mãe. O Senhor já recolheu a minha mãe há alguns anos, servo do Senhor na presença de Deus. Me levou para a igreja ainda criança, aí no colo dela. Uma mulher muito humilde, né? Sabia ler, não sabia escrever, mas permaneceu na presença do Senhor até os últimos dias da sua vida. E eu quero abraçar todas as mamães. Que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo, te dando muita saúde física, emocional e principalmente espiritual. Que você seja honrada pelo Senhor, não só nos dias de hoje, pastor Rodrigo, mas todos os dias, no seu lar, com seu esposo, com seus filhos, com seus netos, em o nome de Jesus. Valorize a sua mãe, né? Respeite. O Senhor diz na sua palavra, né? Para nós respeitar os nossos pais, a nossa mãe, obedecer, porque é honroso a Deus. É um primeiro mandamento com promessas, né? Para que tudo te vá bem, os dias se prolonguem e que nós sejamos abençoados por Deus. Eu quero ler uma palavra aqui, pastor Rodrigo, no Salmo 15. São instruções para todos aqueles que desejam morar no céu, né? Graças a Deus, um dia nós aceitamos Jesus, fomos achados por Deus. E existem muitas regras, né? De como vivermos aqui neste mundo para termos a certeza de que nós iremos morar no céu. A situação está ficando apertosa, né? O caminho se estreitando cada vez mais. Mas o nosso propósito, desde o momento que aceitamos Jesus, é irmos morar no céu. Permanecermos sim na presença de Deus aqui na terra, em toda circunstância, em qualquer tipo de situação, para irmos morar no céu, aonde não haverá mais morte, tristeza, choro, nenhuma indiferença. Eu costumo dizer, né, que lá no céu quero ter vizinhos abençoados que eu conheço. Pastor Rodrigo, Samuel, minha esposa. Uma casa, diz a palavra de Deus, com muitos cômodos. Então não são várias casas, uma morada, com muitos abrigos. E é o nosso propósito, né? O Salmo 15, pastor Rodrigo, na minha versão, ele começa dizendo assim, ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no seu Monte Santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz tudo o que é certo, que é sincero, é verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros,
não prejudica seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra outros inocentes ou contra uma pessoa inocente. Aquele que age assim está sempre seguro. São regras, são instruções para mulheres, para homens, para todos aqueles que têm o propósito de ir morar no céu. Nós temos ainda, pastor Rodrigo, um tempo indeterminado aqui neste mundo, irmãos. Com a certeza de que nós venceremos, ultrapassaremos a situação difícil que nós estamos enfrentando, porque nosso objetivo realmente é morar no céu. A nossa proteção é Deus. O nosso auxílio é o Senhor. O nosso ajudador é o Espírito Santo. E em nome de Jesus, através deste ato da Santa Ceia nessa noite, nós seremos renovados, fortalecidos, encorajados para continuar com este propósito de que a nossa morada eterna é nos céus. Amém. Amém. É isso aí, meus irmãos. Vamos louvar a Deus agora em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos engrandecer ao Senhor, pois o nosso Deus é aquele que tem nos guardado, tem nos sustentado a nossa vida, tem nos livrado de todo o mal, irmãos. Vamos adorar, vamos engrandecer ao Senhor, pois Ele é digno de toda a honra, digno de toda a glória e de todo o louvor. O presbítero Paulino estará adorando a Deus nesse momento, e você na sua casa também possa acompanhar, adorando. Você que conhece a letra, engrandeça, exalte ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos cantar. Vamos expressar, através do louvor, a nossa confiança em Deus. O homem natural, a mulher natural, ele busca às vezes momentos confortantes em situações que desagradam a Deus. E nós, pelo Espírito Santo, nós buscamos ao Senhor em todo o tempo. Mesmo quando a situação não é muito benéfica, nós glorificamos o nome do Senhor. Porque nós temos um conforto espiritual. Nós não temos um conforto aqui só na terra, das coisas humanas que se podem ver. O nosso conforto, ele vem de Deus. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que o homem natural, a pessoa natural, não compreende as coisas espirituais. Porque uma pessoa, para sentir alegria, ele tem que tocar, ele tem que possuir, ele tem que ver, adquirir, mesmo que seja algo contrário à vontade do Senhor. Mas o espiritual não. Nós dependemos das coisas que vêm do céu, é invisível. A fé é aquilo que não se vê. Então nós cremos na presença de Deus. Por isso nós vamos louvar o Senhor com este corinho muito conhecido. Nós 4 aqui e você na sua casa, né? Louve a Deus. Eu creio que tudo é possível, tudo, e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Eu creio que tudo é possível.
impossível para ti. Nada, basta uma palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é impossível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois contigo saltarei e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais que vencedor. Amém, irmãos? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos ultrapassar essa barreira que para muitos, né? Muitos, ela não pode ser transpassada. Mas em nome de Jesus, com a presença de Deus, com a instrução do Espírito Santo, que é o nosso auxiliador, nós vamos ultrapassar. Você vai conquistar, nós vamos conseguir conquistar, vamos ultrapassar do outro lado aqui nessa terra ainda. Honrar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor. Muitos sonhos, pastor Rodrigo, ainda vão ser realizados, concretizados por Deus na nossa vida. E através das nossas vidas, o mundo vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Não é nossa denominação, é o nosso Deus que vai dar a vitória, a solução, a conquista para as nossas vidas. Amém? Vamos louvar a Deus com este cântico, né? Um pouco antes da Santa Ceia. Louve a Deus comigo aí na sua casa, né? Vem cear, uma noite muito especial para nós. Cristo já nos preparou. Vamos louvar ao Senhor. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tocar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedentos se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. O convite, vem cear, o Mestre chama,
saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Em faminto a Jesus vencerá. A nossa esperança, pastor Rodrigo. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear na santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém? Que nessa noite, em nome de Jesus, através deste ato, o pão e o cálice, sejamos renovados pelo Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos impedidos de estarmos na casa do Senhor. Nós não podemos, irmãos, se desligar do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Nós não podemos se desligar do nosso Deus. O Senhor Jesus, Ele diz lá em João que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, irmãos, uma vez que nós bebemos dessa água, uma vez que nós confessamos essa fé, a graça se manifestou em nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Sem Cristo, sem Jesus, irmãos, nós nada podemos fazer. Verdade. Não conseguiremos, irmãos, atravessar esse momento ou qualquer outro momento da nossa vida. Verdade. Se Jesus não estiver no nosso barco, as tempestades virão, mas se Ele estiver no nosso barco, irmãos, nós iremos atravessar e passar do outro lado da margem. Por Glória a isso, Deus. é um tempo desafiador para todos nós, para os líderes, para os pastores também. Em nome de Jesus. Não pense que está sendo fácil para nós, meu amigo Paulinho. Essa transmissão, é claro que o desejo do nosso coração, irmãos, era estar junto, porque a igreja, ela é igreja juntos, reunidos como corpo, como membros do corpo de Cristo, onde o Senhor é o cabeça. Então, nesse momento, irmãos, eu tenho dito para nós tomarmos muito cuidado, para que a frieza espiritual não tome conta do nosso coração. Por isso, não deixe de orar, não deixe de buscar a face de Deus, não deixe de ter os seus devocionais, de santificar a sua vida, meus irmãos, para que o Senhor possa continuar fortalecendo e renovando a nossa vida. Logo mais para frente desse culto nós teremos a Santa Ceia. Você que é batizado nas águas, você que professa uma fé genuína no Senhor, que está bem com a tua igreja, você que está bem com o Senhor, você pode estar comungando, você pode estar participando e deve participar, irmãos. Deve participar da Santa Ceia do Senhor, que traz para nós o fortalecimento, a renovação espiritual para a nossa vida, irmãos. Amém? Queridos, e nós, se nós estivéssemos na nossa igreja hoje, seria um dia muito agradável, muito festivo para todos nós, onde nós iríamos comemorar o Dia das Mães, né? É claro que o dia dessas mulheres guerreiras são todos os dias, mas no nosso calendário, nesse dia 10 de maio, é celebrado o Dia das Mães, aonde nós, aqui na nossa Igreja Brasil para Cristo em Osasco, teríamos uma homenagem para elas aqui na casa do Senhor. Muitas vezes nós iríamos transmitir
um presente, alguma coisa para elas. Mas eu quero neste momento, irmãos, deixar a minha palavra de louvor a todas as mamães. A todas as mamães, em especial da Igreja Brasil para Cristo em Osasco. Quero louvar a Deus também pela vida da minha mãe que está lá em Tatuí. Que Deus abençoe a tua vida. Ontem eu me despedi dela por conta do ministério. Nós não ficamos em Tatuí, mas nós já demos ali, eu já dei um abraço nela, a Luciane também deu um abraço na sua mãe, e desejando ali para elas felicidade, que Deus abençoe. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, louvo a Deus pela vida da minha esposa também, Luciane, que está aí também cumprindo o seu papel com excelência, como uma mulher de Deus, que tem verdadeiramente cumprindo esse papel tão maravilhoso, esta graça que o Senhor deu para as mulheres, de gerar, de poder estar junto dos filhos, amamentar, educar os seus filhos. Então louvo a Deus pela vida também da minha esposa, louvo a Deus pela vida da minha sogra Elza, que também está ali nos assistindo. Minha sogra que ficou viúva nova e se viu num grande desafio de criar, continuar a educação das suas filhas, né? 3 filhas, e uma mulher guerreira, trabalhadeira, também pôde ali educar e criar as suas filhas na presença do nosso Deus. Então eu louvo a Deus pela vida da minha sogra Elza. Um beijo, um abraço. Deus abençoe todas as nossas irmãs também. Eu gostaria, como todos os cultos, né? Felizmente isso nós não temos podido fazer, nos abraçar, beijar, louvar a Deus pela vida das nossas mulheres, mulheres de Deus, mamães abençoadas. E eu que sou filho, tenho visto isso na minha mãe, como pai, vejo isso na minha esposa, o sacrifício que a mãe faz para dar o melhor para o seu filho, para cuidar. Como é difícil, irmãos, né? A mãe que começa a gerar, o período da gestação é um período que muda muito o corpo da mulher, e depois o período da amamentação, mas elas continuam fazendo ali o seu papel com excelência. Então eu louvo a Deus pela vida destas mulheres abençoadas, virtuosas, guerreiras do Senhor. Também é um dia alegre para todos que pudemos, né, que conseguimos abraçar, estar junto das nossas mamães. Outros irmãos que não puderam devido à distância, a essa medida do Ministério da Saúde por conta da pandemia. Mas mais triste, irmãos, para aqueles que já não estão mais com as suas mães. As mães já partiram dessa para o Senhor e agora só resta as lembranças, né, do tempo que viveu com essas maravilhosas mães preciosas que foram realmente uma bênção na vida de todos nós. Que você que perdeu a sua mãe, que Deus possa continuar confortando o teu coração e que você possa lembrar dos momentos bons que você teve com a sua mamãe e louvar a Deus por Ele te dado essa oportunidade de viver com esses seres extraordinários que são as mamães. Que Deus abençoe grandemente a vida de todas as mães. Que Deus continue consolando aqueles que não têm mais a sua mãe, como falou o presbítero Paulino Bordim. Também transmite uma palavra para as nossas mães, para a Igreja O Brasil para Cristo em Osasco, para alguma mulher em especial que você queira louvar a Deus nessa noite, presbítero Paulino. Amém. Em cima daquilo que o pastor Rodrigo estava falando um pouquinho antes, pastor Rodrigo, a respeito de nós, infelizmente, às vezes, optarmos por esse tipo de culto, né? Nós louvamos a Deus por este recurso, pastor Rodrigo, mas não significa, irmãos, que é a vontade do Senhor que seja assim daqui para frente. É um recurso que Deus tem colocado à nossa disposição neste momento difícil, né? Nós transmitirmos a palavra de Deus, mas não vamos permitir
que o comodismo toma conta de nós. Ah, assim é melhor, não tenho que sair de casa, não tenho que me locomover, não tenho que perder tempo, pode estar chovendo, fazendo frio. Não, é um recurso que vai ser utilizado nesses momentos, mas logo vai terminar passar. Não vamos deixar a frieza tomar conta de nós, ficarmos em casa, acomodados, né? Vamos contemplar a presença de Deus e também a presença dos nossos irmãos aqui no templo, abraçar, regozijar na presença de Deus. E todas as mães, em nome de Jesus, eu peço que Deus continue abençoando, enriquecendo, fortalecendo, acrescentando os anos de vida, né? Entrando com solução, com providências em todas as áreas das suas vidas, dando força, dando paciência, dando ânimo. E uma palavra de Deus, né? Não só para as mães, para nós, pastor Rodrigo, para todo o povo de Deus que está nos ouvindo, e para aqueles que talvez amanhã, depois da manhã, vão assistir esse programa e vão ouvir essas palavras. Está em Apocalipse, diz assim, pastor Rodrigo: vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso Deus fala: eu os protegerei no tempo de aflição que virá sobre todo mundo, o mundo inteiro. Nós estamos falando de pandemia, de coronavírus, Covid-19. É uma situação que vai chegar para afligir o mundo. Mas olha o que ele fala: Deus, mas eu protegerei no tempo da aflição que virá sobre todo o mundo, para pôr em prova os povos da terra. Quem são esses povos? Pessoas, mulheres, homens de Deus, para ver se realmente nós temos um compromisso com Deus, se realmente nós temos o objetivo de ir morar no céu. Esta é a prova que vai vir sobre todo mundo. E continua: eu venho logo. Guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Terminando: e a pessoa que conseguir a vitória, eu o farei que ela seja uma coluna no templo de meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Amém? Mesmo tendo pouca força, vamos continuar na presença de Deus. Você, mamãe, que o Senhor fortaleça, multiplique as suas forças, a sua saúde, te dando sabedoria, que você seja uma mulher sábia no seu lar, na criação dos filhos, na convivência com o esposo, com os familiares, no nome de Jesus. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia nos aponta grandes mulheres de Deus. Uma que me vem aqui à memória nesse momento é Joquebede. Que coisa linda que esta mulher fez para cuidar do seu filho, para amar a vida do seu filho, né? Queridos, que coisa linda, que coisa maravilhosa de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todas as mulheres, todas as mães. O Senhor derrame muita saúde, muita bênção na vida de todas vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça e dê graça a todas vocês, em nome de Jesus, tá certo? Um abraço, um beijo, né? Aqui à distância a gente pode dar aqui, mandar o nosso beijo, mas o desejo mesmo era poder abraçar todas vocês em nome de Jesus. Mas em espírito nós estamos juntos, orando para que o Senhor continue abençoando. E vocês, filhos, honrem as suas mães, honrem os seus pais. O presbítero Paulino havia feito um comentário que o primeiro mandamento do Senhor, com promessa, é honrar o pai e a mãe, para que os seus dias sejam bons e prolongue-se na terra dos viventes. Então, que você possa, filho, filha, honrar o seu pai e a sua mãe, tá certo? Que Deus abençoe toda a família, Deus abençoe todas as mamães nessa data especial. Depois, a nossa irmã Gislene estará transmitindo uma palavra com mais propriedade do que nós, homens, né? Uma mulher falando para outras mulheres, com mais propriedade, com experiência de causa e de vida, né? Uma mãe também que realmente tem honrado as suas filhas e que tem desempenhado um papel excelente na educação e no cuidado de todas elas, tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, irmãos. Eu quero nesse momento orar pela vida dos irmãos que vão ofertar, seja nesse culto, seja durante a semana, que vão entregar o seu dízimo na casa do nosso Deus, irmãos.
eu quero nesse momento lembrar aos irmãos que é um tempo, sim, desafiador para todos nós. Mas nesse tempo, irmãos, é que nós temos que exercer o nosso papel de igreja, manifestar a nossa fé em Deus, cumprir com a sua palavra, obedecer, semear na obra do Senhor. Eu quero nesse momento orar por você para que Deus continue abençoando a tua vida e prosperando o teu lar e a tua família. Bondoso Deus, eterno Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, eu quero neste momento, Senhor, eu quero louvar a Ti, Senhor. Louvar, meu Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã, que tem cumprido, Senhor, com a Tua palavra, que tem dizimado, que tem ofertado, Senhor, que tem entregado a 10ª parte a Ti, Senhor, feito seus propósitos, ofertas, votos, e tem honrado, Senhor, tem cumprido, Senhor, com a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor abençoe e cuide, Senhor, dos Teus servos. Se os Teus filhos estiverem passando por um momento de aflição, Senhor, de dificuldade financeira, meu Deus, lembra da oferta, meu Deus. Lembra da oferta, Senhor, dos Teus filhos, dos votos, da aliança, Senhor. A Tua palavra nos diz que o Senhor tem um memorial, Senhor. Tudo está diante do Senhor. Meu Deus, aquilo que nós fazemos, Senhor. Lembra da aliança dos Teus filhos, Senhor. Cria um caminho, uma maneira, Senhor, de abençoar a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Meu Deus, que eles sejam encorajados nesta semana, Senhor, a fazer uma oferta na Tua casa, Senhor, a entregar o seu dízimo, a cumprir os propósitos, e que o Teu Espírito, Senhor, ministre no coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aí nos comentários está o número da conta da nossa igreja. Você que deseja fazer uma oferta, que você possa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus para fazer esta oferta em nome de Jesus. Você que é membro da Igreja Brasil para Cristo em Osasco, deseja entregar o seu dízimo através de um depósito bancário, você também tem aí a oportunidade de fazer isso na conta da nossa igreja. Se você está nos assistindo, não é membro, mas deseja fazer uma oferta, se sinta na liberdade do Espírito, e aquilo que o Senhor ministrar no teu coração, faça conforme Ele ministrou. Se você não é membro desta casa, mas quer entregar o dízimo aqui, eu digo para você, não faça isso. Entrega aonde você tem verdadeiramente sido alimentado, onde você tem tido um pastor que é responsável pela sua vida, pela sua alma, aonde tem se dedicado, se sacrificado para cumprir o chamado de Deus em sua vida. Tá certo, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero nesse momento, nós vamos deixar aqui esse lugar, esse espaço para pedir para a nossa irmã Gislene. Ela estará neste momento com a oportunidade de transmitir a palavra de Deus. E eu sei que o Senhor usará poderosamente a vida da nossa irmã Gislene, como sempre tem usado na presença do nosso Deus. E através dela, eu acredito que vai continuar a homenagem para todas as mamães, para todas as mulheres, nesse dia tão especial, irmãos, tá certo? Ela vai ministrar, e ao final da ministração, eu e o presbítero Paulino, nós voltaremos para ministrarmos a Santa Ceia do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá, em nome de Jesus. Amém. Antes, pastor Rodrigo, ao vivo e a cores, né? Eu quero convidar minha esposa aqui, eu quero parabenizá-la ao vivo. Mulher honrosa, mãe honrosa. Só falta... Amém? Eu quero parabenizá-la por este dia tão especial. A avó que está aqui com a Lu nos assistindo. Que Deus continue abençoando essas mulheres.
especiais na nossa vida, né? Mãe especial, esposa especial. Que Deus continue dando muita sabedoria, saúde física, saúde intelectual, emocional, profissional. A minha esposa, a minha sogra, que está nos assistindo também. Que Deus continue abençoando. Vocês são muito especiais na minha vida. Deus levou minha mãe há alguns anos atrás, mas a minha esposa, a avó, tem substituído a minha mãe com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com a mesma atenção, com o mesmo temor de Deus em suas vidas. Parabéns, minha esposa, pelo seu dia. Eu cumprimento a todos os irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de antemão já quero parabenizar a todas as mamães por esse dia, né? Como o pastor já disse, na nossa cultura, o segundo domingo de maio é o dia no calendário separado, denominado como Dia das Mães, né? Esse ser tão especial, a quem Deus confiou o equilíbrio da sociedade. E infelizmente, porque muitas de nós têm aberto mão de seguir as instruções, essa palavra já foi dita aqui nesta noite, na abertura desse culto, que o Senhor nos dá instruções, porque muitas de nós, mães, têm deixado de seguir as instruções deste nosso manual de fé, que é a Bíblia Sagrada. A sociedade se encontra fora da vontade perfeita de Deus. A sociedade se encontra em a perda do amor fraternal, que é o amor natural que deve existir entre famílias, entre seres humanos, entre filhos, entre pais, mães, irmãos. E eu quero convidar a igreja para abrir as suas Bíblias no livro de Salmos 127, em que a palavra do Senhor diz assim no versículo 3. Salmos 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. O pastor tem dito já desde a abertura desse culto que teríamos uma homenagem especial para as mães. E às vezes quando se pensa em homenagem, se pensa em um mimo, num presente, numa poesia, num louvor. Mas o que o Senhor quer nos dar nesta noite, a mães, a pais, ao povo de Deus, vai além do que é algo passageiro. É o conhecimento, é ferramenta, é instrução para que possamos cumprir e viver, cumprir o ID do Senhor enquanto família, porque cada membro de uma família tem a sua posição e o seu papel determinado por Deus, dentro do núcleo familiar, da constituição familiar, do projeto de Deus. E não só cumprir o nosso papel e sermos aprovados por Deus, como, diante do cumprimento do papel designado por Deus para nós, termos condições de usufruir das promessas de Deus. Porque no direito jurídico, existe a premissa de que todo direito é gerado por um dever, é uma via de mão dupla. E na palavra de Deus também é assim. Para usufruirmos das promessas que existem na palavra de Deus para as nossas vidas, é necessário que cumpramos os nossos deveres. E baseado aqui nesse texto, nesse viés de homenagem às mães, o que o Senhor tem para nós nesta noite é uma palavra abençoadora, de conhecimento, que nos possibilitará fazer a nossa parte para poder tomar posse das promessas de bem-estar, de vida plena, de vida saudável, de vida em paz nesta terra aqui, até o tempo que o Senhor determinar que a sua igreja esteja aqui. E a palavra que foi lida, eu quero destacar duas palavras dentro do versículo que foi lido. Nós lemos: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. A palavra herança quer dizer bens recebidos, normalmente
normalmente dos pais, por doação. Quando eu recebo uma herança, nem sempre eu trabalho por aquela herança, ou eu contribuí de alguma forma para que aquele patrimônio fosse construído. Eu recebo por herança. Isto é herança. É um bem recebido normalmente dos pais. E galardão é glória, é honra. Então a palavra do Senhor, ela nos garante que a maternidade, embora tão mal vista nos nossos dias, porque infelizmente sabemos que os dias são maus, mas existe um grande movimento para que não se tenha mais filhos. Existe um grande movimento para podar esse fruto do ventre, essa honra da mulher de ser mãe. E não que eu esteja aqui dizendo que nós não tenhamos que ter um planejamento familiar. Temos que ter sim. E vamos ver mais adiante ao longo dessa palavra que é necessário ter planejamento familiar para que possamos cumprir o nosso papel de mães e de pais para com os nossos filhos. Mas daí a querer deixar de cumprir o mandamento que o Senhor deu lá no Éden, na formação da família, para Adão e Eva, de que eles fossem fecundos, já foge do princípio de Deus para a humanidade, já foge para o princípio de Deus para a família. E é nesse caminhar que o Senhor vai tratar conosco nessa noite, sempre tentando resgatar de que ser mãe é dádiva, é galardão, é herança, não é peso, não é cruz, não é castigo. Embora, infelizmente, porque a sociedade tenha fugido do padrão familiar de Deus, nós vemos muitas famílias desestruturadas e muitas mães tendo seus filhos como cruz para carregar ao invés de galardão. Mas a palavra de Deus garante que filho é herança, que filho é honra, que filho é galardão. Tanto é assim que na cultura judaica, a mulher que não era capaz de gerar, ela era desonrada. Lhe faltava alguma coisa. E hoje nós vemos a humanidade deixando, como Esaú deixou de lado a sua primogenitura. Vendeu por uma necessidade básica do momento de alimentação, por um prato de lentilha, os irmãos conhecem a história. Nós vemos muitas mulheres deixando de valorizar a maternidade. E isso implica nenhuma transgressão à palavra de Deus. Há casos e casos. Há pessoas que por uma razão ou outra não são mães. Mas o que eu estou querendo frisar aqui, irmãos, eu quero ser bem clara, é que esse movimento que existe na sociedade pós-moderna de ter a maternidade como uma cruz, isso contraria a palavra de Deus. Há casos que no projeto de Deus não é para que a mulher seja mãe, porque o Senhor tem outra proposta para a vida dela. E às vezes, sem ser mãe do seu ventre, abraça e cuida de muitos filhos, como o caso de professoras, irmãs de ministério de educação infantil dentro da igreja, que são, sem gerar no seu ventre, são mães de muitos. Mas isso são exceções. A regra de Deus é que nós tenhamos na maternidade a honra, que nós tenhamos a consciência de que maternidade é galardão. Mas a palavra do Senhor nos fala de uma mulher. Em Lucas 1,38, Maria, sendo uma mulher que estava com compromisso firmado com José, mas ainda não havia contraído as núpcias, ela recebeu o anúncio de que ela seria mãe e geraria no seu ventre um filho que viria trazer salvação à terra, que é esse que nós iremos daqui a pouco celebrar a Santa Ceia em memória do sacrifício que só Ele foi capaz de fazer por nós, pela humanidade, dando a sua vida na cruz do Calvário para que a nossa dívida para com Deus fosse quitada, fosse saldada e nós tivéssemos comunhão com Deus novamente. Maria, quando o anjo chegou até ela e anunciou que ela seria mãe, que do ventre dela sairia aquele que seria capaz de dar o perdão à humanidade, ela não rejeitou. E ela disse para o Senhor que ela estava ali. Eu quero ler o
versículo com os irmãos. Assim disse Maria. Lucas 1:38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Tamanho não seria o desafio de Maria para com José, para com a sociedade, para com o compromisso de educar aquele que seria o Cordeiro Santo, que levaria sobre si o pecado do mundo. Mas ela não temeu, ela aceitou o desafio. E quantas de nós na sociedade que vivemos não estamos levando a sério o desafio de criar a herança, de ser a honra, o galardão que o Senhor deu no fruto do nosso ventre, e estamos deixando de cumprir o nosso papel de mãe. Resultado disso é a sociedade que temos hoje desestruturada. E aí, como eu disse, que o Senhor nos homenageia nessa noite, nos dando ferramenta, nos dando instrução, de acordo com a palavra dele, de como nós mulheres, e vai ter também uma palavrinha que é para a igreja como um todo, mas nesse momento, falando diretamente às mães, continuando nessa temática aí, de homenagem às mães, o Senhor vai nos capacitar por meio da palavra. Se nós ouvirmos o que ele disser aqui para nós nessa noite, de como construirmos a nossa família e, consequentemente, colaborarmos para termos uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais humana, uma sociedade dentro dos padrões da vontade de Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E a Bíblia nos diz que ser mãe, então, é dádiva, é presente. E o papel da mulher no projeto de Deus da família é um papel de suma importância, não menosprezando os homens, a quem nós devemos submissão, porque é assim que a palavra de Deus ensina. A mulher sábia, ela reconhece no seu marido a autoridade, porque ele é a figura de Deus dentro do lar, ele é o sacerdote do lar, mas não menosprezando aos nossos irmãos. A nós foi dado a dádiva de gerar vida. E a mulher não gera vida só no seu ventre. A mulher gera vida dentro do seu lar, de várias formas. Hoje, infelizmente, uma sociedade que transgrediu a vontade de Deus, que transgrediu os valores, que transgrediu os princípios da família e o papel de cada um dos indivíduos dentro da família. Muitos homens desejam gerar um filho dentro de si, mas a eles não é dado esse presente, essa dádiva, porque foi dada a nós. E a quem mais é dado, mais é cobrado. E o Senhor dá algumas atribuições para a família, mas mais precisamente para a mulher, porque o papel do homem dentro da família é ser o provedor, é ser o sacerdote, é ser aquele que dá as diretrizes do planejamento familiar. A mulher é sua ajudadora, e quem está mais próxima aos filhos no projeto de Deus é a mulher. Então eu quero meditar aqui em alguns versículos da palavra de Deus, para que nós tenhamos ferramentas e conhecimento, para podermos cuidar dessa herança que o Senhor nos deu. Porque quantos são os casos que nós vemos de pessoas que recebem herança dos seus pais, mas por não saber administrar, aquilo que eles receberam de graça é perdido, aquilo que eles receberam como herança dos seus pais cai em ruína, cai em desgraça. Mas que os nossos filhos, que são herança do Senhor, que nessa noite nós possamos nos apropriar das ferramentas que Ele vai nos dar, para nós zelarmos dele, para cuidarmos, porque o Senhor nos deu para cuidar, mas eles são do Senhor, e nós iremos prestar conta dos nossos filhos diante do Pai. E o primeiro versículo que eu quero ler aqui, uma atribuição que é de toda a família, mas como a mãe tem mais proximidade com os filhos, de ensinar o Evangelho. A palavra do Senhor é clara em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 ao 7. E eu quero ler com os irmãos os mandamentos aqui do Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Esse mandamento é para os líderes de uma família. E para as crianças,
Estas palavras que hoje te ordeno devem estar no seu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Isso implica em relacionamento, isso implica em tempo de qualidade, isso implica em doação, em estar próximo dos filhos. Quantos de nós, quantos na sociedade capitalizam tantos bens e perdem os seus filhos para as drogas, e perdem os seus filhos para situações que são contrárias à palavra de Deus, e que não seja porque os filhos têm escolha. Mesmo sendo instruídos, eles podem crescer e fazer as suas escolhas e nós não podemos impedir, mas que não seja por nossa ausência, que não seja por nossa falha, nós como igreja, como cristãos, como conhecedoras da palavra de Deus, mães e também pais, mas eu falo mais diretamente às mães nessa noite, que os nossos filhos não se percam, porque nós fomos negligentes, porque nós deixamos de ensinar que existe um padrão de vida para o cristão, que o cristão deve buscar a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Uma outra instrução que o Senhor nos dá nessa noite, Provérbios 22:6, que nós temos a obrigação de dar boa educação para os nossos filhos, de ensinar princípios. Eu sou professora, sou da área da educação, e infelizmente essa função, os pais hoje, por conta da correria, do trabalho, de estar envolvido em tantas coisas, e às vezes até em tantas ocupações que nem são de trabalho, deixam para que a escola venha educar, mas o papel da escola é fazer com que a criança tenha contato com os saberes científicos acumulados pela humanidade. Agora a educação, os bons princípios, a moral, o caráter, isso é função da família. Não terceirize a educação do seu filho, porque quando você faz um serviço, você mesmo, você conhece a qualidade. Quando você repassa esse serviço, talvez ele possa não ser bem feito. Então, que nós não venhamos fugir dessa atribuição que foi dada a nós, de dar uma boa educação aos nossos filhos. E boa educação não é feita só com palavras, mas muito mais com exemplos. Alguns estudiosos da área da educação dizem que até 2 anos de idade, a criança assimila todo o contexto do seu lar. A criança assimila e registra no seu subconsciente todos os princípios morais da sua família. Se ela está ali num lar de pessoas que acham normal mentir, aquela criança vai interiorizar isso. E quando crescer, possivelmente ela será uma pessoa, um ser adepto da mentira. Então que nós venhamos dar boa educação, com tempo de qualidade, assentados à mesa, meditando na palavra de Deus, mas também dando exemplo de vida para os nossos filhos. Uma outra dica, que hoje é muito combatido, mas a nossa regra de fé, a palavra de Deus, é que nós não devemos deixar de corrigir os nossos filhos. Nós corrigimos com amor. O mundo não corrige com amor, as pessoas lá fora não corrigem com amor. E quantas mães hoje, na minha profissão, infelizmente a gente chega ao conhecimento de alunos nossos que se perderam para o tráfico, que se perderam para o mundo do crime. E aí a gente vai pensar no histórico daquela criança e vai pensar que a mãe não comparecia a uma reunião, que a mãe não era uma mãe presente, que a mãe tomava partido contra os professores a respeito daquilo que os professores iam orientar que deveria ser corrigido na postura do seu filho. E a palavra de Deus é clara em dizer em Hebreus 12:11, e na verdade toda correção ao presente ou no momento que ela é feita não parece ser gozo, ou seja, não é agradável. Ser corrigido não é agradável. Pode trazer tristeza momentânea, mas depois produz fruto pacífico de justiça, porque a criança que é corrigida, que é exortada e tem ali uma mudança de postura, vai trilhar num caminho moral correto, num caminho de ser um cidadão de bem dentro da sociedade que vive. E um outro versículo,
A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Provérbios 29:15. E hoje nós vivemos uma sociedade em que as crianças não têm limites. É normal as crianças darem o tom dentro da casa. E eu não estou aqui, irmãos, criança tem que ser criada com amor. Toda essa correção, toda essa repreensão, embora o texto bíblico fale em vara, ele está representando a autoridade e o limite dos pais. Ninguém está falando aqui para que as crianças sejam torturadas, espancadas, não é isso que está se falando. Mas o pai e a mãe, sem gritaria, sem abuso, e nós vamos ver isso mais adiante, deve manter a correção, o limite, a figura de autoridade diante de casa, dentro de casa para com os seus filhos. E eu vou caminhar aqui para nós fecharmos o raciocínio do que o Senhor nos deu. Devemos dar regras, tê-las. Não devemos dizer para os nossos filhos, eu vou fazer isso, e não fazer. Porque ele vai desacreditar da nossa palavra. E não são palavras minhas. É a palavra de Deus que diz em Provérbios 23:13. Não retires a disciplina da criança. Ou seja, criança tem que ter horário para dormir, horário para estudar, cuidar das suas coisinhas básicas, guardar os seus brinquedos, na idade que já é possível começar a arrumar a sua cama, porque você vai estar formando um cidadão responsável. Continuando aqui, tudo isso que foi dito, de dar uma boa educação, corrigir, disciplinar e dar regras, é com amor. E a palavra diz que devemos ser mães tranquilas e moderadas. Quantas de nós, pelo estresse dessa vida pós-moderna, acabamos corrigindo os nossos filhos no momento da ira e indo além do que a palavra prescreve, indo além do que o Senhor diz, e isso também não é correto. A palavra diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Eu tenho alunos esse ano que dizem assim: professor, eu não aprendo, eu não sei fazer isso porque eu sou burro. Aí eu falo, mas quem te falou isso? Você não é burro, cada um tem a sua inteligência, cada um tem o seu limite. Não, meu pai e minha mãe sempre falaram que eu sou burro, professor, eu não consigo. Olha o que a palavra diz, que nós não devemos rotular, amaldiçoar, lançar palavras de maldição sobre os nossos filhos, porque o mundo espiritual existe, e no mundo espiritual o diabo cata aquela palavra, aquele som que fica ao nosso derredor quando ele é proferido, porque o som é proferido e as ondas ficam ao nosso derredor. No mundo espiritual, entidades do mal catam aquela palavra e vão trabalhar em cima para aquilo que se cumpra. E quanto desgosto o pai e a mãe que amaldiçoou o seu filho pode ter na vida futura por uma palavra errada, mal falada, proferida dos seus lábios, porque pai e mãe é autoridade. Nós vivemos em um mundo de autoridade. Deus é a autoridade suprema. Dentro do lar, a família está sujeita à autoridade do marido. Se é uma casa, nessa sociedade pós-moderna, constituída pela autoridade materna, que a mãe é arrimo de família, a mãe é a autoridade sobre os filhos. Nós vivemos em uma sociedade, a autoridade provém de Deus. A Bíblia diz que foi Deus que criou essa escala de hierarquia de autoridade. E a autoridade de pai e mãe sobre os filhos é para bem dizer, mas também é para amaldiçoar. Portanto, se há alguém que está ouvindo esta palavra nesta noite, que tem o hábito de estar dando apelidos, de falar palavras de maldição contra os seus filhos, em nome de Jesus, mude a sua postura. Em nome de Jesus, use a sua boca para proferir bênção sobre o seu filho, sobre a sua casa. Continuando aqui, como foi dito aqui, que os filhos devem honrar aos seus pais. Primeiro mandamento com promessa. Também tem a parcela e o dever, a obrigação dos pais para com os filhos. Que um pai e uma mãe, para que nós tenhamos uma sociedade saudável,
deve dar educação, corrigir, manter regras, disciplinar, abençoar e não deve irritar os seus filhos, porque os nossos filhos são indivíduos que têm a sua personalidade própria e devemos nós respeitar os gostos, desde que não infrinja a palavra de Deus. Se é uma preferência do nosso filho, uma cor, uma comida, um estilo musical, desde que não fira os princípios bíblicos, nós não devemos irritar os nossos filhos. Temos que saber que nossos filhos não são uma continuidade nossa. Eles são um indivíduo independente e único, que foram gerados no coração de Deus com características que são próprias, que são particulares, que são pessoais. E eu não posso querer fazer do meu filho uma continuidade minha. Eu não posso querer fazer que o meu filho tenha a minha preferência. E muitos conflitos dentro do lar é que os pais querem impor aos filhos, principalmente a mãe, que é mais próxima, aquilo que ela prefere. E nós devemos respeitar as preferências dos nossos filhos, desde que essas preferências não firam aos princípios bíblicos. E como não são palavras minhas, está aqui, Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não percam o ânimo, para que não percam a vontade, a perspectiva de vida, a vontade de aprender, de ser um cidadão de bem. E tem criança, adolescente que fala: nada que eu faço agrada o meu pai e a minha mãe. Eu posso, como eles dizem, me virar do avesso, que eles não veem o meu valor. Essa criança fica, esse adolescente, essa criança fica com a autoestima baixa. E é uma isca muito fácil para Satanás cirandar e jogar no abismo do pecado. E às vezes a culpa não é da criança, a culpa é dos pais, de falta de sabedoria, de como valorizar, de como respeitar esse indivíduo, esse ser que é único na sua particularidade. E um outro versículo que nos dá margem para isso, Efésios 6:4. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Não é provocando a ira. Muitos adultos que hoje nós vemos nos noticiários de televisão, que a pessoa foi fazer um assalto, porque não tinha o valor suficiente, ele dá cabo da vida do outro. É uma ira contida dentro de si, que tem que extravasar, que muitas das vezes foi gerada na infância e na adolescência, pelo excesso dos pais, pela ira que os pais provocaram nos filhos. Então, nós dissemos que filho é dádiva, que o fruto do ventre é galardão, que nós temos que cuidar, e cuidar de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E para caminhar aqui para a conclusão desta meditação, desta homenagem às mães, porque tudo que a igreja pudesse te oferecer nesta noite, mãe, fosse uma bijuteria, uma necessaire, qualquer lembrancinha, seria perecível e iria acabar. Mas o conhecimento que a palavra de Deus te oferece, me oferece nesta noite, é eterno, é para ter uma família saudável, é para construir uma sociedade justa, equilibrada e que santifica-se para encontrar com Deus no dia do Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar dois exemplos de mãe. Temos um exemplo negativo, um exemplo a não seguir e um exemplo a ser seguido. Rebeca, no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 28. Eu quero fazer aqui a leitura com os irmãos. Rebeca, ela trazia para si a responsabilidade que era do seu filho. Ela trazia para si, além de induzir o seu filho à mentira e trazer um problema muito grande para sua família, desestruturar totalmente a sua casa e pagar o preço de ser sepultada sem voltar a ver o seu filho amado, por conta das suas atitudes. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 25, 28. Um problema que não pode haver nas famílias, que é a questão da preferência de filhos.
que é onde se inicia o conflito desta família, que nós vamos refletir. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Nós, conhecedores do texto bíblico, sabemos que Isaac é o filho da promessa de Abraão. E que Isaac casou-se com Rebeca e orou a Deus para que Rebeca pudesse ter o seu ventre fértil, pudesse carregar nos seus braços a herança do Senhor, que são os filhos, pudesse ter o galardão do fruto do seu amor com o seu esposo nos seus braços. Só que eles não foram sábios, porque desde muito cedo eles começaram a dividir o lar, porque o pai preferia um e a mãe preferia o outro. Só que mesmo assim, havendo esta preferência, se Rebeca fosse uma mulher sábia, ela não teria colhido o fruto amargo do desgosto que ela colheu de ver os seus filhos como inimigos por muitos anos, porque só lá na frente, próximo à morte de Isaac, é que os seus filhos Jacó e Esaú se reconciliaram. E o texto deixa bem claro para nós, no capítulo 27, nos versículos 5, 9 e 13, as falhas de Rebeca. E esse exemplo é para não ser seguidos. O texto diz assim: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. Olha só, uma mulher que não conhecia o seu lugar, que passou por cima da autoridade do seu marido, escutando uma conversa, uma orientação do seu marido para com o seu primogênito, seu filho mais velho, às escondidas, e tramou no seu coração um plano para beneficiar aquele que era o preferido dela. E como eu disse, volto a dizer, pagou muito caro por isso. No versículo 9, vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Irmãos, mesmo que Jacó fosse o primogênito e que ele tivesse que preparar esse alimento pedido por Isaac para ser abençoado, receber a bênção da primogenitura, olha o que ela diz aqui: farei. Ela assumiu para si a responsabilidade que não era de Jacó. Mas quantas mães, eu como professora, recebo a tarefa, bato o olho, olho para o meu aluno e falo: mas foi você que fez? Essa letra é sua? Não foi a criança que fez. É a mãe super protetora, porque não devemos irar, não devemos irritar, devemos respeitá-los na sua personalidade e na sua preferência, mas não devemos assumir o papel que é deles, tirando deles a responsabilidade do que eles têm que fazer. Rebeca, além de tramar um plano mentiroso que não reconhecia a autoridade do seu marido, ainda tomou para si uma ação que seria do seu filho. Porque além de suplantador, de enganador, de enganar o seu pai, enganar o seu irmão, não foi nem ele que fez o guisado que ele levou para o pai, irmãos. Foi a mãe que fez ali tudo errado, colocando o filho numa situação muito complicada. Só Jacó sabe o preço que ele pagou pelos erros da mãe dele. Só Jacó sabe. E continuando aqui, no versículo 13, respondeu-lhe a mãe, porque ele disse: mãe, isso não vai dar certo, meu irmão é diferente, meu irmão é peludo, eu não tenho pelo, meu irmão tem uma voz, eu tenho outra, meu irmão tem um cheiro, eu tenho outro. Olha aqui a mente desta mãe, no versículo 13 do capítulo 27, respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho, tirando mais uma vez a responsabilidade do filho, tratando como bebezinho, impedindo que cresça. E aí onde ele foi crescer? Sendo enganado por Labão, seu tio. Então não adianta, pai e mãe, nós queremos fazer o que é para os nossos filhos fazerem. Não adianta, nós só estamos retardando o crescimento, a maturidade deles. E se eles não aprenderem conosco o
que os amamos, eles vão aprender lá fora sendo enganados pelos outros, como aconteceu com Jacó. Então esse exemplo é um exemplo de uma mulher que não era submissa ao seu marido e nem a Deus. Porque se eu não sou submissa ao meu marido que eu vejo, como é que eu sou submissa a Deus que os meus olhos carnais não veem? Não me venha dizer que uma mulher que não obedece, que não honra, que não respeita o seu marido, obedece e honra a Deus, porque é uma quebra de hierarquia. Se ela não obedece o marido que ela convive, já está quebrando o mandamento de Deus, que é honrar o marido. Mas temos bons exemplos na Bíblia, que já foi inclusive citado aqui pelo pastor nesta noite, que é a linda história de Joquebede. Como eu me delicio vendo a história dessa mulher e vendo o risco que ela correu para cuidar do seu galardão, para cuidar da herança que ela havia recebido do Senhor. Como nós sabemos, Joquebede vivia num momento de perseguição, de escravidão, sobre o jugo do Egito. E havia um decreto, havia uma ordem de que todos os homens que nascessem deveriam ser mortos. Mas Joquebede, debaixo da estratégia de Deus, escondeu seu filho por 3 meses. Enquanto ela conseguiu esconder o seu filho, ela escondeu, para que o inimigo não ceifasse. Quando ela viu que não dava, que ia fugir do controle dela, ela buscou a estratégia de Deus e ela construiu ali um tipo de uma pequena cestinha, uma embarcaçãozinha que flutuava e colocou o seu bebê ali dentro e depositou nas águas do Nilo, crendo que o Senhor em Calabandarás faria. Irmãos, vamos seguir o exemplo de Joquebede. Quando fugir da nossa autonomia, do nosso controle, que não for possível mais nós cuidarmos com zelo, com amor, com carinho, vamos entregar os nossos filhos na mão de Deus, porque Ele faz o que nós não conseguimos. E que linda a história é! E eu aprendo uma lição muito grande nesse texto. Depois os irmãos leiam aí o capítulo 2 do Êxodo. A irmã de Moisés, nós estamos falando de Moisés, o filho de Joquebede. A irmã dele saiu acompanhando aquele cestinho. Olha a importância da proteção, do resguardo da família. Família é projeto de Deus. E hoje nós vemos tantas artimanhas de Satanás, até nos meios acadêmicos, querendo destruir o projeto de Deus e a família. E enquanto igreja, nós não podemos amolecer, nós não podemos comprar essas ideias em detrimento à palavra de Deus, que é santa, verdadeira e que não vai passar. Passarão os céus e a terra, mas essa palavra vai se cumprir. Então nós devemos cuidar, preservar a família judaico-cristã, com a família monogâmica, formado por um casal que tem ali os seus filhos que são herança do Senhor, um homem e uma mulher. Esse é o projeto de Deus para a família. E ali a irmã de Moisés, Miriam, foi caminhando na margem do Nilo, acompanhando o barquinho, quando de repente, por providência divina, a filha de Faraó ouve o choro da criança. E aí ela se aproxima, manda as suas servas abrirem ali aquele cestinho e tem uma criança ali dentro. E Miriam, direcionada por Deus, representando a proteção da família, se põe em pé e fala logo: quer que eu arrume uma hebreia para amamentá-lo? E olha só, Joquebede colocou seus filhos o seu filho nas águas do Nilo, na esperança de que Deus cuidaria, porque foi isso que ela disse quando ela estava recebendo direção de Deus para ter essa estratégia. E ela recebeu para amamentar o seu filho numa época de crise, tendo a proteção de todo o exército do Egito, porque aquela criança era protegido da filha de Faraó. Então, o que foge das minhas e das suas mãos fazer pelos nossos filhos, mães e pais, vamos confiar que o nosso Deus dará estratégia. Vivemos um tempo de crise, vivemos um tempo de pandemia, vivemos um tempo de destruição da moral e dos costumes, mas vivemos um tempo em que o nosso Deus ainda está no controle e nós devemos reverenciar e dar a Ele honra e glória e graça e crer que Ele cuida dos nossos. E para caminhar
aqui para o final. A Bíblia diz em Isaías 49:15 que mesmo sendo a mulher abençoada por Deus para gerar e sendo assim capacitada com amor, com percepção, com intuição, porque a mãe, eu falo, irmãos, porque lá em casa, o jeito que bateu o pé na porta, ou a Nayara, ou o neto, ou o meu marido, eu já sei se tá tudo bem. O jeito que abre a porta e entra dentro de casa, eu já sei se tá tudo bem, se chegou normal ou se tem algum contratempo. E isso, essa intuição, nós somos dotadas por Deus para a maternidade, mães. Mas a Bíblia diz, e agora essa palavra vai para você que fala assim, irmã Gislene, eu abri hoje essa internet, acessei esta página para ouvir uma palavra de consolo da parte de Deus para o meu coração. Eu não sou mãe, eu não sou pai, mas eu me encontro numa situação que eu não sei o que fazer. A palavra de Deus em Isaías 49:15 diz que mesmo uma mãe sendo dotada por Deus, por toda essa capacitação para proteger e cuidar do seu filho, se ela se esquecer, Deus é aquele que não se esquece. Então eu concluo esta palavra nesta noite, dizendo que aquele que não poupou o seu Filho, Jesus Cristo, que nunca pecou, que teve que se calar no momento que ele sofria na cruz do Calvário, por mim e por você, para expiar o meu e o seu pecado. O Senhor, aquele que não poupou o seu Filho, não poupará esforços para te abençoar, se você entregar a sua vida nas mãos dele nessa noite. E a Bíblia nos diz que Deus é Deus de perto e Deus de longe. Você não precisa estar geograficamente dentro de uma igreja para entregar a sua vida a Jesus. Se você está sendo tocado por esta palavra nesta noite, entregue o seu caminho a Jesus. Creia nele como seu único e suficiente Salvador, aquele único que é capaz de interceder entre Deus e o homem. E você verá a mudança na sua vida, a providência de Deus na sua vida, o cuidado de Deus, inclusive financeiro. Porque Joquebede recebia da filha de Faraó para amamentar o próprio filho que ela protegia. Em Calás. Deus é lindo, Deus é lindo. Só basta que nesta noite você entregue o seu caminho a Ele. Eu fico por aqui nesta palavra. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilharmos. E não pense vocês que não enfrentamos lutas. Às vezes você pode dizer: essa irmã não sabe o que eu passo para estar aí falando tudo isso. Eu queria ver se ela vivesse o que eu vivo, mas eu também queria ver se você vivesse o que eu vivo. E eu vivo pela graça e a misericórdia do meu Deus, crendo que no dia dele, Ele reestruturará tudo que é necessário dentro da minha casa e da minha família, para que eu cante o cântico da vitória e possa dizer: quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade de falar dele, da grandeza dele, do amor dele. E ao pastor Rodrigo por nos confiar esse momento tão sublime que é expor esta palavra que é viva e eficaz. E que os irmãos fiquem na paz do Senhor. Eu quero dar uma saudação para as mães da minha família, para as minhas irmãs, para a minha mãe, para as minhas sobrinhas que são mães e para todas as mamães da OBPC Osasco, porque são todas as minhas irmãs em Cristo, amadas do meu coração, que todas recebam esse abraço da irmã Gislene nesta noite. A paz do Senhor Jesus. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe. Quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei, escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver. Glória a Deus. Glória a Deus, que
maravilha, irmãos. Que palavra poderosa. Por isso que eu digo, irmãos, Deus sempre tem uma palavra de vitória para a nossa vida. E esta foi uma palavra de vitória para as famílias, para as mães, para os pais, para os filhos, para a igreja do Senhor Jesus. Que você medite nesta palavra, que Deus possa continuar abençoando a nossa irmã Gislene, que tem sido uma grande ferramenta de Deus para nos abençoar com o ministério que o Senhor confiou à vida dela. E que você possa continuar meditando nessa palavra e pôr em prática, irmãos. Porque uma coisa é eu ser apenas um ouvinte. Devemos sim ser bons ouvintes da palavra do Senhor, mas devemos colocar em prática aquilo que Deus direciona através dos teus filhos e das tuas filhas para nós. Nós somos apenas instrumentos de Deus, irmãos. Deus nos comunica e nós assim entregamos aquilo que Deus falou conosco. Deus ministra em nossa vida e também através de nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a nossa irmã Gislene. Deus abençoe todas as mulheres do Brasil para Cristo em Osasco, em nome de Jesus. Irmãos, agora eu quero partir para um momento também muito importante da casa de Deus, dos nossos cultos, que é o momento da Santa Ceia do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento a ler um texto bem conhecido de todos nós, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. O verso a ser lido é o verso 23. A partir do versículo 23, nós vamos ler esta instrução do Senhor para a Santa Ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A minha tradução é a NVI e eu quero assim transmitir a palavra ao coração de todos os irmãos. Pois, diz assim, irmãos: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberes em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Amém, meus irmãos? Esse é um momento muito importante para todos nós. Devemos fazer com discernimento, com sabedoria. Você que está bem com o Senhor, você que está em comunhão com a sua igreja, em comunhão com o seu pastor,
você que é batizado nas águas por imersão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você pode participar, como deve participar do corpo e do sangue do Senhor. Havia um grande problema na igreja de Corinto. Algumas pessoas estavam comendo, estavam bebendo, sem discernir o corpo do Senhor, fazendo isso de qualquer maneira, com glutonaria e com outros pecados. E isso, ao invés de produzir na vida deles fortalecimento espiritual, eles estavam fracos espiritualmente, doentes na alma e também no corpo, e estavam dormindo na presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, a Santa Ceia deve ser feita com sabedoria, para que você seja renovado pelo Senhor neste momento, em nome de Jesus. Se você não está apto para tomar, peça perdão para Deus, reconcilie com Cristo. O Senhor diz: lembra onde caíste, se arrepende e volta às primeiras obras. Lembra, se arrependa, peça perdão para o Senhor e volte às primeiras obras e volte a fazer parte do corpo de Cristo. Irmãos, só fazemos parte do corpo de Cristo aquele que come e bebe do sangue do Cordeiro. Não tem como ter parte com o Senhor, meus irmãos, se eu não comer, se eu não beber do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, é isso, é mandamento do Senhor para a nossa vida. Eu quero neste momento convidar você que está na sua casa a pegar os dois utensílios. Nós vamos pegar em nossas mãos nesse momento. A nossa mãe Gislene nos fará a gentileza de passar para nós aqui o pão e o cálice. Você na sua casa, você mulher de Deus, você homem de Deus, eu quero que você neste momento, aonde você está na sua casa, pega aí o cálice, o suco de uva, pega aí o pão, vamos consagrar diante do Senhor, vamos lembrar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, irmãos. Ele morreu por nós, Ele entregou a sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, meus irmãos. Neste momento, peguem em suas mãos esses dois elementos importantes que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Eu quero orar neste momento. Bondoso Deus e eterno Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, queremos aqui, Senhor, consagrar esses dois elementos, o suco de uva, o pão, Senhor, representando, Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. Nós aqui, Senhor, cearemos em Tua presença. Os Teus filhos que estão na sua casa neste momento, Senhor, através desta transmissão, eu quero neste momento, Senhor, com os Teus filhos, unidos numa só fé, num só amor, num só propósito, consagrar este pão, este cálice que está nas mãos destas famílias neste momento, Senhor. Seja consagrado agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, neste momento, você que está na sua casa, vamos recordar aquele texto bíblico. Antes aqui eu quero passar para os nossos irmãos os dois elementos, o pão e o suco de uva.
Você agora com esses dois elementos em suas mãos, nós estamos aqui recordando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Vamos falar aquele texto que nós falamos todas as ceias, que diz: assim como Moisés Levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em memória de Cristo, pode comer e beber do corpo e do sangue de Cristo. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Purifica com o teu sangue. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. O pão da vida. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós Aleluia, Senhor Jesus. Bendito seja o seu sangue que por nós Oh, aleluia, Jesus. glória Glória a Deus, glória a Deus. Eis nesse sangue lavados com roupas que não almas sãs. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome, Jesus. Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, meus irmãos. Louvado seja Deus por esse momento de renovação espiritual para todos nós, esse momento de termos o privilégio, irmãos, o privilégio de podermos comer, beber sangue e do corpo de Cristo, irmãos. Saber que se as trombetas tocar ainda nesta noite, meus irmãos, Aleluia. nós estaremos com Cristo, ceando nas mansões celestiais, aonde ali se findará todo o choro, toda lágrima. Ali será gozo na presença do nosso Eterno, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Que esta palavra, que tudo que foi realizado neste culto pela direção do Espírito Santo de Deus, possa abençoar a tua vida, que a nossa vida seja uma terra fértil. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra de Deus, que nós estamos semeando nas lives, nas mensagens, e que o nosso coração seja uma terra fértil, que ela produza frutos, meus irmãos, frutos para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Agora eu quero orar por todas as mães. Você que está na sua casa,
você que está no seu lar. Eu quero que você, mãe, mulher de Deus, quero que você coloque a mão em teu coração, na direção do teu coração nesta noite. Eu quero orar, eu quero pedir a Deus agora em oração que o Senhor continue a abençoar estas mulheres corajosas, guerreiras, mulheres que deixam de fazer coisas para si mesmas, para honrar esse papel tão honroso, essa situação tão honrosa que Deus deu às mulheres. Eu quero orar por você nesta noite, mãe, mulher de Deus. Altíssimo Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré e do amado Espírito, Senhor, ainda neste culto, Senhor, agora como ministro que o Senhor tem nos levantado, Senhor, como Paulo diz, meu Deus, em sua carta, eu faço as palavras dele as minhas, Senhor, não pela minha vontade, meu Deus, mas pela tua vontade, Senhor Jesus. Eu oro neste momento para que o Senhor abençoe estas mulheres, mães, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê saúde para elas. O recalabassubiandalabanás, como Maria, como o anjo do Senhor apareceu para Maria e disse: Maria, mulher, tu és bem-aventurada. Senhor, estas mulheres bem-aventuradas que receberam do Senhor a dádiva de gerar vidas, de dar à luz a filhos. Meu Deus querido, que o Senhor abençoe os seus dias na terra, que sejam dias de bênçãos, dias de vitórias, que os seus pedidos em santa oração, meu Deus, que o Senhor ouça cada um dos seus pedidos, suas intercessões, suas súplicas, ações de graças. Meu Deus querido, mulheres como Ana, que vão ao templo e às vezes as palavras não são expressadas publicamente, mas como mãe sente dores na alma, e o que se transmite é lágrimas, é dores na alma, mas o Espírito Santo conhece. O Espírito Santo leva tudo traduzido até o nosso mediador, até o nosso Senhor. Eu te peço por estas mulheres que têm chorado pelas suas famílias, que têm chorado pelos seus filhos, pelos seus esposos. Meu Deus querido, ouça a oração destas guerreiras, colunas. Abençoe, Senhor, dá vitória para elas, dá saúde, saúde física para elas. Eu quero nesta noite, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, se alguma mãe que está me ouvindo neste momento está com alguma enfermidade em seu corpo, meu Deus e meu Pai, eu quero ministrar a saúde física, da planta dos pés ao alto da cabeça. Toca, Senhor, toca, repreende, quebra, Senhor, todo mal, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pela saúde espiritual, meu Deus. Abençoa a saúde espiritual destas mulheres, Senhor, pela saúde emocional, feridas, meu Deus,
Feridas, meu Deus, que tão somente o Senhor é poderoso para curar. Não existe médico na terra, não existe terapeuta, não existe, meu Deus, medicamento para curar esta ferida na alma. Mas eu oro nesta noite, Senhor, como bálsamo de Gileade, que tinha, Senhor, poder medicinal. Meu Deus, eu te peço para que o amado Espírito desça sobre estas mulheres, sobre estas mães, como um bálsamo, ó Deus, curando do interior, meu Deus, feridas do interior, traumas, meu Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa os filhos, abençoa os esposos. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa todos que estão nos ouvindo nesta noite, Senhor. Que não seja, meu Deus querido, algo mecânico, Senhor, porque o Senhor é transcendental. Eu sinto o Senhor aqui neste lugar. E eu sei, meu Deus, que nesta noite famílias estão sentindo a tua presença, estão sentindo o teu poder, estão sendo tocadas, estão recebendo a vitória, estão recebendo a bênção, a cura, o milagre do Senhor, porque o Senhor é onipresente, o Senhor está aqui, está em 4 cantos da terra, aonde estiver uma alma vivente, o Senhor é capaz e poderoso para tocar, para abençoar, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba o milagre de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus e glória ao nosso Deus, pois Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a honra. Minhas irmãs, em especial, nós não podemos presentear vocês como deveriam ser presenteadas, por conta de todo o contexto que nós estamos vivendo. Mas o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para presentear a altura que cada uma de vocês merece, como mães, como mulheres que honram seus esposos, e como mulheres de Deus, que são colunas, que são fervorosas, que pregam a palavra em tempo e fora de tempo, mulheres que caminham há muitos e muitos anos neste ministério, através da UFEPRAC, essa força que é um braço direito dos pastores, ajudando, honrando e cumprindo o chamado que Deus entregou a cada uma de vocês. Que Deus abençoe. Um beijo a todos, na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Estamos encerrando ou caminhando para o encerramento deste santo culto. Gratos a Deus por todas as nossas irmãs, por todos os nossos irmãos que estão até esse presente momento. Muita gente nos assiste, muitas famílias estão nos assistindo e também outras que vão assistir esta live já em offline, quando as páginas ali do Facebook subir para o YouTube. Você também será abençoado por tudo que foi falado neste culto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Quero agradecer o nosso irmão Samuel, presbítero Paulino, nossa irmã Gislene, em nome de Jesus, porque estão aí nesse momento desafiador, mas estão honrando o seu ministério e abençoando a obra do Senhor. O presbítero Paulino comunica aí uma saudação, esse encerramento a todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus, que as bênçãos do Senhor, dos céus, continue sendo derramada sobre vocês. A palavra de Deus diz assim, pastor Rodrigo: o choro pode durar uma noite,
Tem noites que são mais prolongadas, né? Tem noites que demoram semanas, meses, anos, e tem noites que demoram algumas horas. Mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Que em nome de Jesus, essa alegria venha ao seu encontro, venha ao nosso encontro. Uma semana de vitória, de conquista, com a presença de Deus sobre todas vocês, sobre todos vocês, sobre nós, a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ministério, sobre o povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, em nome de Jesus. Se Deus quiser, na quarta-feira nós estaremos de volta com o culto da vitória, e querendo Deus, nós estaremos assim com a participação da nossa irmã missionária Leílcia, que está lá no Haiti, fazendo uma obra que é maravilhosa, cuidando de crianças que perderam seus pais, perderam suas mães, aonde elas se encontram no estado de órfãos. Então eles têm cuidado naqueles orfanatos, feito uma obra maravilhosa de evangelização, de ação social, de educação cristã e também de alfabetização para estas crianças. Então será assim muito enriquecedor para todos nós. Não deixe de cultuar a Deus na quarta-feira e de ser abençoado por testemunhos ali maravilhosos, que com certeza nos aumentarão a nossa fé, irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Quero aqui nesse momento ministrar a bênção apostólica para todos os nossos irmãos, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos sempre, todos digam amém. Deus abençoe a tua vida, fiquem todos com Deus, que esta semana seja uma semana de milagres, de vitórias para todos nós, em nome de Jesus. Boa noite, fiquem com Deus, na paz de Cristo. Glória a Deus.